Graça e paz. Boa noite, irmãos. Bem-vindos aí ao nosso hashtag Sou Fonte. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, né? Então você pode já compartilhar. Nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Pai do Senhor Liu. E você pode estar compartilhando aí com seus contatos, né? A gente está fazendo esses vídeos do hashtag Sou Fonte que estão publicados nas páginas, né, de todas as fontes de vida, Vila Velha, Jetibá, Recreio, Santa Teresa, e você pode acessar os vídeos lá para você entender, né, absorver aquilo que a gente crê como doutrina. Pai do Senhor, Pastor Nilson, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar da doutrina de Deus. Então nós vamos aguardar aí 2 minutinhos os nossos irmãos chegarem, e enquanto isso você pode ir compartilhando, né, com seus contatos. Pai do Senhor Elvis, Pai do Senhor Pastor Éder, sejam bem-vindos. Daqui a 2 minutos aí a gente vai orar e vai começar a falar do tema, né? Então um tema interessante, um tema um pouquinho mais complexo, né? Doutrina de Deus. A gente já falou da doutrina de Cristo, já falou da doutrina do Espírito Santo, e hoje a gente vai falar um pouquinho da doutrina do Pai, né? Mas não dá para falar do Pai sem falar de Trindade, né? Falar da doutrina de Deus de uma forma geral. Então é um estudo bastante interessante. Pai do Senhor Paulo, Pai do Senhor Sueli, boa noite, sejam bem-vindos. Mais 1 minuto aí a gente vai orar, né? Tô falando com os irmãos, né? Você que chegou agora, que a gente tem essa série de vídeos, né, que estão disponíveis nas páginas de Face de todas as fontes de vida, né, Vila Velha, Jetibá, Santa Teresa e Recreio. Só para os irmãos terem uma ideia, né, hoje é o nosso 14º assunto, né, Deus te abençoe, Sara, nós estamos quase no final dos assuntos, né, que a gente se propôs a tratar. Para os irmãos terem uma ideia, né, você pode consultar esses vídeos, como eu falei, aí nas páginas do Face de todas as fontes. Nós já falamos sobre salvação, já falamos sobre cristologia, já falamos sobre dons e frutos, já falamos sobre libertação, já falamos sobre batalha espiritual, jejum e oração, dons ministeriais, doutrina do Espírito Santo, escatologia, batismo, bibliologia, a martiologia ou doutrina do pecado. Semana passada falamos de discipulado. Hoje vamos falar da doutrina de Deus. Pai do Senhor Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite, mãe, Pai do Senhor. E para a semana, irmão, vamos falar de uso e costume. Ainda falaremos sobre cura interior, louvor e adoração, alguns itens de heresiologia. E por último aqui vamos falar de dízimos, né? Mas o nosso assunto hoje, você que está chegando aí, é doutrina de Deus, né? Repetindo que você pode acessar todos os vídeos hashtag Sou Fonte nas páginas de Facebook das igrejas Fonte de Vida, né? Jetibá, Santa Teresa, Recreio e Vila Velha. Para a gente falar da doutrina de Deus, né, o nosso assunto, vamos orar antes, né? É um assunto complexo, então a gente precisa muito aí da ajuda do Espírito Santo nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, ó Deus, e pedir que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nessa noite, falando, Deus, através de mim sobre essa doutrina tão importante. Ó Deus, que a tua graça, o teu favor seja sobre nós e que nós possamos sair daqui, Senhor, acrescentados, ó Deus, abastecidos. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Deus, pela provisão das nossas casas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por ter nos guardado, Senhor. Pedimos que o Senhor mais uma vez nos abençoe e fale conosco, em nome de Jesus.
Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Então, doutrina de Deus, a gente vai ler Romanos, capítulo 1, versículo de 18 a 20. Só para dar introdução no assunto, né? Para a gente falar um pouquinho dessa doutrina que é complexa, né? Como eu falei. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Né? É um texto que fala da idolatria e da depravação dos homens, né? E fala, o apóstolo Paulo aqui, os Romanos, fala que os homens não tinham desculpa, né? Porque a revelação de Deus, ela se vê claramente naquilo que foi criado desde o princípio, né? Quando a gente pega alguns livros hoje foi o dia de pegar muito livro, irmão, para ministrar para vocês. Mas quando a gente pega alguns livros, o nosso estudo de hoje vai estar baseado nesse livrinho aqui, ó, Seminário Batista, livro muito bom, né? Teologia Sistemática, de Langston. É um autor fantástico, eu gosto muito, né? E eu peguei alguns outros livros, foram 5 livros para a gente chegar num supra-sumo aí do que a gente quer passar para os irmãos. Mas a gente não quer discutir nesse começo aqui. Quando a gente tiver a apostila, a gente vai ter essa apostila em PDF, o pastor Ricardo vai providenciar, e você, se quiser, depois pode adquirir essa apostila aí, até pela internet mesmo, ele manda para você e você imprime na sua casa. Mas a gente não vai entrar no detalhe, né, das teorias que negam Deus, né, do ateísmo ou de outras coisas desse tipo. Até porque quando você pega os textos bíblicos, essa não é a preocupação central do autor da Bíblia, né? E a gente também tem aquela máxima, né, do autor desconhecido, atribuída a muita gente, né, que nenhuma prova é suficiente para aquele que não quer crer, né? E nenhuma prova é necessária para aquele que crê. Então a gente não vai se prender na questão de provar ou não a existência de Deus. Esse texto de Romanos fala, né, que a criação, a própria criação, ela revela, né? Tem outras coisas que a gente poderia aqui entrar pelo campo filosófico, né, de que o próprio homem tem essa busca interna, né, seja de qualquer cultura. Você vai ver a espiritualidade, né, nas culturas mais diversas, nas diversas épocas da criação, né, do homem. Em toda parte sempre teve uma busca, né, do homem espiritual por Deus, né? Então essa crença, ela praticamente está intrínseca, né, dentro do homem. A gente já nasce com ela. Então a gente chama de crença universal, né? Então tem a crença universal que fala sobre essa existência de Deus, né? Tem as obras da natureza, como Romanos cita, e a própria Bíblia Sagrada, né, que você não vai ver em nenhum momento ela tentando defender isso, né? Porque para o escritor, né, é um fato consumado. A gente vai falar um pouquinho da ideia cristã de Deus. Essa parte, né, da teologia, aqui eu grifei para a gente falar isso para os irmãos, essa parte da teologia, de como você entende Deus, ela é de suma importância para o restante da teologia, né? Talvez você fale assim, mas a teologia eu não quero saber muito disso, ou não me interesso muito por isso, ou isso não faz muita diferença. Pelo contrário, isso faz total diferença em relação à sua fé, né? Conforme a nossa cosmovisão, conforme nós somos criados, conforme os valores que a gente vai recebendo, o ambiente, a educação, a família, a cultura, a gente vai formatando um Deus dentro da gente, né? E é perigoso isso porque você pode sair, né, do conceito correto. E por isso que é bom você buscar, né, na palavra de Deus esse conceito, né? Senão você acaba criando o seu próprio Deus. Pai do Senhor Olga, Pai do Senhor Giza,
Então essa parte da teologia é importante porque a ideia que temos de Deus determina a natureza da nossa religião, a nossa adoração, né? Igual quando a gente fala de paternidade, né? Você quando tem uma paternidade deformada, uma paternidade, eu falo aqui, humana, muitas vezes muita gente tem dificuldade de adorar a Deus, entender Deus, porque às vezes tem um pai repressor, um pai agressivo, e o pai é a primeira figura que a gente tem, né, da expressão de Deus. Tem gente que não consegue superar isso, e na cabeça daquela pessoa tem o Deus castrador, né, o Deus tirano, porque foi aquilo que ela recebeu. E aí ela tem que buscar a cura, né? Tem que buscar a restauração para conhecer o Deus amoroso, né? O Deus de paz, que é o nosso Deus. E a gente vai ver por aqui a parte do caráter de Deus, né? É a bondade, nós vamos ver daqui a pouco. E isso se prova pela palavra também e pela criação. A gente vai ver isso devagarinho. Então é importante que você tenha essa consciência, né? Essa teologia de Deus bem formada dentro de você. E as características e as bases, né, da nossa teologia, a gente vai falar um pouquinho, né, não dá para você falar desse assunto de forma completa numa live aí de 1 hora, então a gente vai resumir, né, vai resumir bastante e tentar se pegar aí aos pontos principais. Se a gente erra na teologia a respeito de Deus, a gente erra no restante todinho, né? A gente erra no restante todinho, né? Igual quando a gente fala a gente vai falar aqui, né, que Deus é espírito, da antropoformia, colocar forma humana em Deus, né? As mãos de Deus, os ouvidos de Deus. E a gente sabe que isso é uma coisa nossa, né? Uma coisa do escritor lá humano que coloca esse tipo de coisa até para que a gente possa compreender, né? Mas Deus, ele não tem forma, né? Essa forma humana, ele pode até ter, mas Deus é espírito. A gente vai entender isso aqui devagarinho. A revelação cristã, né? A definição cristã, na verdade, ela diz o seguinte: Langston fala, ele tem uma definição que eu gosto, eu aplico para mim o tempo todo, que diz assim, ó: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. Então Deus, né, é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo. A gente vai partir desse princípio, né? São 4 partes, né? A natureza, o caráter, a relação com o universo e a motivação. A gente vai falar desses 4 pontos primeiro, né? E depois a gente vai falar de algumas outras coisas e vamos fechar o estudo com a Trindade, né? Então é bom você ficar ligado. E o pessoal que tem esse negócio de entrar e sair, você vai ficar doido hoje se você fizer isso, vai ter que ver o vídeo de novo. Mas vai estar gravado, né? Se for necessário, você pode depois aí acessar. Pai do Senhor, Suelen, Danilo, sejam bem-vindos. Você pode acessar o vídeo lá no #SouFonte, como eu falei, vai estar em todas as páginas de todas as fontes, né? Das 4 igrejas da Fonte de Vida. Então a natureza de Deus. Deus é um espírito pessoal, né? Fala de 2 coisas, fala de personalidade, né? E fala de espírito. E tem uma coisa muito legal para a gente entender a respeito do espírito, né? Uma ideia errônea que a gente tem sobre a própria formação do homem, né? E quando a gente compreende a nossa própria formação, a gente consegue compreender a definição de Deus um pouco mais fácil, né? Talvez esteja difícil o que eu estou falando para você, mas eu vou simplificar. É o quê? A ideia errônea de achar que o homem tem um espírito, né? Nós somos um corpo que tem um espírito. Essa definição está errada. É o inverso, né? Nós somos um espírito que tem um corpo, né? E Deus, da mesma forma, Deus é espírito. E a gente vai entender isso aí. Quando a gente fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a gente está falando de espírito, do caráter, né? Não de corpo. Deus não tem, né, nariz, orelha, ele pode ter. Ele se manifestou assim algumas vezes, mas Deus ele é onipresente. Então você espera que ele esteja fechado num corpo, né? Ia estar limitando Deus. Jesus é uma história que a gente vai chegar lá. Jesus é Deus, né? A gente vai falar da Trindade, mas vamos por parte, senão a gente não consegue.
Então, na verdade, o homem é um espírito. A matéria não tem, presta atenção, a matéria não tem raciocínio, sentimento e vontade. Raciocínio, sentimento e vontade. Quem tem raciocínio, sentimento e vontade é o espírito. Ah, não, pastor, eu não concordo, porque aí tem o cérebro, tem isso e aquilo e tal. Tira o espírito do homem, né? E a partir do você tirou o espírito dele, aí ele tem raciocínio? Não. Ele tem vontade? Não. Ele tem sentimento? Não, tá morto, né? Você já viu? Outro dia eu vi alguém fazer uma brincadeira ruim, né? A pessoa colocou um coração, o órgão mesmo, né? Um coração humano partido do meio, e a pessoa olha lá dentro, né? Vê se tem alguém lá. Não tem, né? Fala que a pessoa está dentro do coração, roubou o coração, são expressões que a gente usa, mas o músculo cardíaco, né? Ele, assim que o espírito abandona o corpo, né? Esse corpo, ele é a nossa morada aqui temporária, né? Claro que a Bíblia fala que nem o fio da nossa cabeça, do cabelo, né, vai se perder e tal, mas você é, a princípio, um espírito que habita num corpo, e Deus também, da mesma forma, Deus é espírito, né? É importante que a gente entenda isso. Ele é um espírito pessoal, então ele é um espírito que tem uma personalidade própria, para começar a entender por aí. Portanto, o espírito é que pensa, é que ama e é que tem vontade, né? Então é o espírito é invisível, né? Mais ou menos como uma comparação, né, não tão boa, mas só para ter uma ideia, com a eletricidade, né? Você sabe que ela está lá e ela tem um poder, né? Mas ela, a princípio, é invisível, sabe? É claro que tem faísca, né? Você vê e tal, mas normalmente, né, você não está vendo a eletricidade, mas ela está lá. Então o espírito é da mesma forma, é ele que pensa, é ele que ama e é ele que tem vontade. Então Deus é um espírito, ele pensa, ele ama e ele tem vontade. Para a gente entender, né, Deus, a gente passa por nós mesmos. E ele é um espírito pessoal. A gente não precisa nem falar muito a respeito disso, né? Quando a gente define a deidade do Espírito Santo e a deidade de Jesus, a gente se aprofunda mais para provar que eles são Deus e que eles são pessoas, né? Hoje a gente não... Sumiu a imagem, Rosana, para você? Para mais alguém sumiu? Se alguém ficou sem imagem aí, me avise. Se tá tudo bem, põe um certinho para eu saber que você tá me vendo. A Rosana não tá me vendo. Quem tá me vendo aí, me dê um help, me dê um dedinho assim certinho para saber que você tá me ouvindo, tá me vendo. Amém? Tem alguém aí? Tô sozinho, foram embora? Alguém me ouve? Obrigado, Edna. Pai do Senhor. A Edna tá me vendo, né? Tem mais irmão me vendo, então deve ser daí, Rosana. Dá uma olhada. Então, olha só, a Bíblia... Obrigado, Andréia. A Bíblia tem dezenas de passagens que se referem à natureza espiritual de Deus, né? Então, a gente não precisa gastar versículo aqui e ficar passando pelo versículo para falar disso, né? Então, entendemos a natureza de Deus. Ele é um espírito pessoal. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do caráter, né, de Deus. O caráter de Deus. Deus é perfeitamente bom. Isso aqui é um choque, né? É um choque para nós. Por quê? Porque quando a gente fala da bondade, né, de Deus, e Langston ele faz uma comparação muito interessante. Quando você fala que um homem é bom, uma pessoa é boa, né? A gente sabe que quando a gente fala que uma pessoa é boa, um ser humano, né? Eu e você, o outro, a gente sabe que essa pessoa é boa em muitas partes, mas ela tem aquele pedacinho ali do... Obrigado, irmão, já tem muito retorno, Deus abençoe vocês. A gente sabe que a bondade nossa, ela é limitada, né? Você é bom pai, às vezes bom marido tal, e não sei, mas aí cidadão você não é perfeito, ou profissional, ou qualquer coisa. A gente tem, né, em nós a mácula, né, da natureza caída. Mas quando a gente fala da bondade de Deus, Deus é bom em tudo, né? Ele é perfeitamente bom. Não tem, né, em Deus nada de mal. Quando o diabo vem, né, Jesus fala assim, ó, vem o iníquo lá, eu não tenho parte nenhuma com ele, não tem nada de mal em Deus, né? Não existe aquele negócio do tal e counter, né, do equilíbrio, do ruim e do bom, um precisa do outro, né? Deus, ele é bom, ele é perfeitamente bom.
diferente de nós, né? Então, o caráter de Deus, né, passa por todos aqueles frutos que a gente vê quando a gente fala dos frutos do Espírito, só que de forma perfeita, né? Não há defeito em Deus em nada, né? Não há nenhum defeito. E aí a gente vai falar dos atributos naturais de Deus: onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade e eternidade, né? Você vai encontrar todos esses atributos tanto no Pai, quanto no Filho, quanto no Espírito. Tem vários versículos, né? A gente já deu o estudo aqui da doutrina do Espírito Santo e da doutrina de Cristo. Você pode voltar lá e ouvi-los, e demos versículos, referência. Você pode pegar lá e estudar e ver essas referências aí sobre a deidade de Jesus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, né? E os três são um e são três, né? Vamos falar isso aqui daqui a pouco, da trindade e da triunidade, que são coisas, é um Deus triuno, né? E trindade e triunidade são coisas diferentes. Vamos ver isso também daqui a pouco. Então todos os três são onipresentes, oniscientes, onipotentes, imutáveis e eternos. Tem uma coisa que acontece com muita gente quando às vezes eu vou falar com as pessoas, eu não gosto de definir, colocar conceitos, né, definições como pastor, mas a escola da gente acaba sendo revelada conforme a gente fala, né? Eu sou uma pessoa, eu creio no arminianismo, né? Na eleição, eu não creio em predestinação. É claro que Deus predestinou algumas coisas, né? Predestinou a igreja, predestinou o Filho, né? Desde antes da fundação do mundo, e algumas outras coisas, né? Os santos, tem uma série de coisas que Deus ordenou na terra que são fixas, mas isso também se refere às leis naturais, né? Como, por exemplo, a macieira vai dar maçã, né? Tem a lei da chuva, a semeadura e colheita, mas existe o fator, né, que a gente vai falar também, que é o livre-arbítrio, né? Que o homem tem, eu creio, e isso me define como arminiano. Então tem gente que acha que a onisciência de Deus tem a ver com predestinação e fica doido, né? Dá um nó na cabeça da pessoa. Algumas pessoas me perguntaram assim: pastor, Deus sabe todo mundo que vai ser salvo? Sabe? Não tem como você colocar uma frase Deus não sabe de alguma coisa, porque ele é onisciente, então Deus sabe de tudo. Agora, não é que Deus está destinando, eu não creio assim, destinando uma parte para o inferno, uma parte para o céu. Não, Deus quer que todo homem seja salvo. Deus não quer que nenhum homem se perca. Está escrito na palavra, né? Deus não quer que nenhum se perca, antes que venha a ser salvo. Mas o homem tem livre-arbítrio. Então, Deus sabe a decisão que ele vai tomar, né? Ainda assim, né, nos manda pregar para todos. Aí você pode dizer: mas pastor, por que ele manda pregar para todos se sabe que alguns vão se perder? Para se cumprir a justiça, né? No dia do trono branco, o pessoal vai ter que, né? Eu não ouviu, né? Eu não tive chance, teve. Então Deus é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, né? Ele não muda, nele não há sombra de variação. O mesmo hoje, ontem, hoje e sempre, né? É igual a gente fala, a gente até canta, né? Karine gosta de cantar. O teu amor não muda, né? Deus, ele não muda. Você pode fazer uma série de coisas boas para Deus, o amor dele não aumenta e as ruins também não diminuem, né? Ele é igualzinho. A gente não, a gente depende disso, né? Tem que ter um retorno, senão a gente ama mais ou ama menos. Mas Deus não, ele é imutável, até porque a essência dele é o amor, né? Faz parte do caráter dele também. Mas os atributos são esses, né? Onipresença, onisciência, onipotência. E eu não vou passar pela Bíblia aqui mostrando os atributos para vocês, porque a gente quer ir a outros lugares aqui nessa livezinha resumida, né? Como eu falei no princípio. Já falei da bondade de Deus, e a gente fala também de outros atributos, que são os atributos morais, que fazem parte do caráter, né? Que é a santidade e o amor, né? Tem gente que acha que a santidade e o amor de Deus, eles se opõem, né? Mas não, pelo contrário, né? A gente vai ver o seguinte, ó: se Deus não fosse amor, se ele não fosse amor, ele é amor. Se ele não fosse amor, ele seria interesseiro ou indiferente, né? Tava nem aí para os homens, que é o que alguns ateus pregam, né? Por falta de conhecimento. E fala: por que
que tem a maldade no mundo? Por que as crianças morrem de fome? Por que tem doença, tem aquilo, aquilo outro? Deus criou o homem perfeito no paraíso com tudo de bom, né? E aí o homem pecou. E aí por causa da queda, né, a terra foi, né, foi feita em maldição. E aí vieram todas essas coisas. Por que tem fome? Porque o homem é ganancioso, né? O homem é avarento, o homem não divide, né? O homem quer ter mais do que ele precisa. Então isso está no pecado, está no homem, né? Deus está o tempo todo querendo trazer esse homem de volta, né? Então Deus, ele é amor, e esse amor, né, faz com que ele não seja nem interesseiro nem diferente. Se Deus fosse assim, seria um defeito, né, de caráter em sua bondade. Nesse caso já não existiria santidade. Por quê? O amor é o elemento indispensável de santidade. Isso faz a gente pensar, né? Então a santidade, o amor não se opõe, pelo contrário. O amor, né, é um item fundamental na santidade. A Bíblia fala assim, aquele que ama cumpre toda a lei. O amor é o cumprimento da lei. Aquele que ama não deseja mal o outro, aquele que ama, né, ele não rouba, aquele que ama, né, ele cumpre. O amor é o cumprimento da lei, é o que a Bíblia diz. Então Deus, né, dentro do caráter dele, ele é santo e ele é amor, perfeitamente bom. Fantástico, né? Agora, em relação ao governo, né, porque a gente fala assim, definindo como, indo por aquilo que Langston falou, a natureza de Deus, né, espírito pessoal, caráter perfeitamente bom, em relação de Deus com o universo, né, ele cria, sustenta e governa tudo. Sobre criar, a gente não precisa falar muita coisa, né, é evidente a criação de Deus, você olha, até para quem, né, pensa um pouquinho, se você parar para olhar a praia lá de Caraí, por exemplo, lá em Niterói, você olha aquelas ondas, né, aqueles pássaros, aquele céu, os peixinhos lá, aquele negócio todo, você fala, Deus existe, né? Aquilo que está em Romanos aqui, a criação revela, né? Então Deus é criador. E esse mesmo Deus sustenta, né? Você vê os pássaros, né? Até as feras, elas se alimentam todo dia, né? Deus cuida do equilíbrio dessas. Nós estamos bagunçando tudo, né? Nós homens estamos bagunçando. Mas Deus cria e sustenta a natureza. A terra tem o suficiente para todo mundo. O problema é o homem que não divide, né? Mas a terra tem, Deus criou, Deus sustenta e Deus governa. Quando entra nessa parte do governo, é que a gente tem uma certa dificuldade de entender. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, ó. O governo de Deus na vida da planta é diferente na vida dos seres morais livres, né? Na planta é certinho, ela vai nascer, aí vai, né, tem a chuva, vai dar lá a folhinha, o fruto e tal, normal, as marés, né, o restante da natureza toda. Quando entra nos seres morais livres, que são homens e anjos são seres morais livres, nós temos essa semelhança, né, com os anjos. Os anjos têm também, como nós, livre-arbítrio. Prova disso, né, é que 1/3 deles seguiu Satanás e caiu, né, do céu e se tornaram demônios, né? Então tem 2 anjos para cada demônio. 2/3 ficou com Deus e 1/3 caiu com Satanás. Porque eles são seres morais livres, têm livre arbítrio, assim como nós. Então Deus governa tudo, né? E aí pode ter, no caso do homem, né, e do anjo, que é a exceção, pode ter um choque de vontade, né? Então o homem tem uma vontade própria. Deus criou o homem, nessa questão da semelhança, também ele deu ao homem essa característica. Eu costumo dizer que a gente não tem nada, né, a não ser livre-arbítrio. E tem muitos que não queriam nem isso, né? Eu já vi gente falar, pastor, por que Deus não tirou isso? Mas foi uma decisão de Adão, né? Lembra? Adão estava lá no paraíso, e aí quando a serpente foi lá tentá-lo, ela falou assim, ó, se você comer dessa árvore aqui, você vai conhecer o bem e o mal, vai ser como Deus. E essa parte é verdade, né? Perdeu a inocência. Só que tem a outra parte que ele mentiu, né? O sofisma, falou assim, mas de modo nenhum você vai morrer. E o homem morreu primeiro espiritualmente, né? Ficou separado de Deus e depois morreu fisicamente. Então existe isso, né? Mas isso não limita o poder de Deus. Só um ser moral livre é capaz da bondade,
Como nós somos a imagem e semelhança, a Bíblia fala que nós somos a glória da criação. Jesus fala uma vez assim para os fariseus, fala assim: vós não sois deuses, né? Um semideus. Por quê? Porque tem essa característica, né, de Deus, assim como o Espírito, né, que a gente falou aqui no começo, né, de pensar, amar e ter vontade. Isso não existe, né, com os animaizinhos. Eles têm instinto, mas eles não são, né, como nós, são diferentes. E nisso aí o homem essa criação é a glória de Deus, né? É o suprassumo da criação. E isso não diminui o poder de Deus sobre todas as coisas. Até a questão da salvação, né, quando a gente olha para desmistificar aí a questão da predestinação, eu respeito quem crê, tá, irmãos? Eu respeito quem crê, eu não creio em predestinação, eu sou arminiano, deixando isso claro. O objetivo, né, desse governo de Deus é o bem da criatura. Eu sempre digo, antes de falar do que eu quero falar aqui, sobre a questão da predestinação, o objetivo de Deus é o bem da criatura. Eu sempre desafio aí as minhas ovelhas e falo assim, que benefício Deus tem com a nossa obediência? Nenhum. Deus não é menos Deus ou mais Deus se eu obedecer ou se eu deixar de obedecer, né? Deus, o benefício da obediência é unicamente, exclusivamente nosso, né? Se você obedece, aí você é abençoado. Nesse quesito, Deus é soberano, né? Porque as leis de Deus vão se cumprir em nós de qualquer maneira, né? Semeadura e colheita, elas vão acontecer. Agora você é livre para escolher, né? Você escolhe o bem ou o mal, você que sabe. Agora, quer ver como que essa questão do livre-arbítrio ela está em toda parte, né? Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Isso demanda escolha. Lucas 9, 23 diz: se alguém vir após mim, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Então aqui também tem uma escolha. Em João 3,16, todo aquele que nele crê será salvo. Também tem uma escolha, né? Em todas essas questões e muitas outras da Bíblia, você vai ver que a escolha ela está nas mãos do homem. Deixa eu ver o tempo aqui. 30 minutos, temos mais metade, né? Então dá para a gente falar um pouquinho. A gente está falando da doutrina de Deus de uma forma generalizada, tá, irmãos? Agora eu quero falar um pouquinho a respeito da Trindade, que eu acho que é onde engasga, né? Para a maioria. Quando a gente pega o conceito de Trindade, a gente quer falar um pouco dele devagar, né? Para que você entenda, até porque explicar isso é complexo, né? Eu não tenho nem a pretensão de que você entenda tudo, né? Você entenda um pouco, a gente já vai ficar feliz, porque até os teólogos estão procurando entender ainda. A Trindade, né, no Velho Testamento era necessário fixar a ideia de um Deus único. Então você vai ver poucas referências de Trindade no Velho Testamento. Você vai ver isso mais no Novo. Mas mesmo assim não deixa de haver esses versículos, essas inferências, né? Eu separei aqui para nós, por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo 2, que fala o seguinte, né? Só para a gente ter uma noção da manifestação da Trindade ainda no Antigo Testamento. Porque tem gente que separa assim, né? Eu já até pensei isso no comecinho da minha conversão. Acha que no Velho Testamento quem se revelou foi o Deus Pai, no Evangelho foi o Deus Filho e depois da morte de Jesus, o Deus Espírito. Isso é ruim, né? Porque você dá a entender de que ele não pode se manifestar, que eles não podem se manifestar os três ao mesmo tempo, e eles podem. A gente vai ler um versículo aqui, mais de um, que provam que eles se manifestam ao mesmo tempo, né? Então eles são três e são um, né? É o Deus triuno, como eu falei. Mas olha o que diz em Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que da sarça ardia um fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima.
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você nota que, primeiro, no versículo 2, está escrito o anjo do Senhor. No Velho Testamento, por muitas vezes, né, a figura de Jesus é manifestada como o anjo, né? Quando você vê, por exemplo, aquele cavaleiro que aparece para Josué na muralha de Jericó, né, de uma forma humana, é um cavaleiro que aparece, fala com Josué e some, né? Muitos teólogos, eu creio também, creio que ali é uma manifestação do próprio Jesus, né, antes, porque Jesus foi morto desde a fundação do mundo, lembrando, né, de novo que Jesus é Deus, então ele é eterno, ele não foi criado para vir à terra, já estava com o Pai. Quando ele faz a oração lá em João 17, ele fala assim: dá-me a glória que eu tinha contigo antes, né, naquele tempo. Então, mesmo no Velho Testamento, né, você vai ver essa manifestação da Trindade. Aqui tem, ó, Gênesis 22:11, Gênesis 22:15, Gênesis 31:11, que você depois pode aí devagarinho, né, fazer uma exegese do texto. Agora, quando a gente fala do Pai, né, vamos ver João capítulo 6, separando o Pai, né, da definição de Deus de uma forma geral. João 6:27 faz o seguinte. Eu sei que é um estudo mais denso, irmão, mas ele é necessário, né, para você entender algumas coisas. João 6:27 diz assim, ó: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo, né? Então aqui é uma citação exclusiva. O Novo Testamento reconhece as três pessoas de forma mais clara, e a gente vai ver isso aí. Jesus afirma, né, e testifica sobre o Pai, né, que o Pai testifica sobre ele. João 5:32, está aqui pertinho, só para a gente colocar a palavra, né, naquilo que nós estamos falando. Então, ó: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro testemunho que ele dá de mim. Jesus explica a sua missão aqui para os fariseus, e eles só aceitavam o testemunho de duas pessoas. E ele fala: o Pai testifica de mim. Então somos duas pessoas. São distintos quando a gente entende que um enviou e o outro é enviado, né? Então o Pai enviou e o Filho foi enviado. Aqui eles estão separados. João 10:36. Só para colocar a Bíblia, né, irmão, aqui no nosso argumento. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei que sou filho de Deus. Novamente com os fariseus, né? Jesus falando que o Pai o enviou. Os dois são distintos do Espírito claramente, né? Na oração de Jesus. Olha que lindo, irmão, isso aqui. Presta atenção nesse texto, que esse é maravilhoso. Ó, João 14:16, a oração aqui de Jesus, né, diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que eu esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, né? A gente canta para sempre. Então aqui é Jesus, né, falando para os discípulos da sua ida, que ele ia partir, mas que o Pai, que estava lá no céu, ia enviar o outro, né, Consolador. E aí você vê o Pai, o Filho e o Espírito, né, totalmente separados. E mais ainda quando você fala do batismo de Jesus, né, para alguns que ainda têm dúvida sobre esse conceito, aqui em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, olha que interessante. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nessa passagem especificamente, né, no batismo de Jesus, você vê Jesus está na água, né, o Espírito desce sobre ele na forma de pomba. Então está ali Jesus e o Espírito, e uma voz do céu, o Pai, né, fala: o meu Filho amado. Ali simultaneamente Pai, Filho e Espírito. Né? Doideira isso. Para o judeu era muito difícil entender esse conceito,
porque ele associava isso ao politeísmo, né, das nações de Canaã, que tinham ali quando eles chegaram. Então eles ficavam assustados com esse tipo de conceito, mas como eu falei, no Velho Testamento você tem poucas referências, mas as tem também, e quando vem o Novo, você consegue fazer unir, né, os conceitos do Velho. A gente vai ver aqui alguns desses conceitos que você vai ver que já estava presente essa trindade, né, ou a triunidade, desde o Antigo Testamento. Então, ó, fala do modo de existir, trindade do modo de revelar, né, para você entender. Então, trindade, revelação. Como revelação? Revelação, o Pai no Velho Testamento, o Filho nos Evangelhos, né, e o Espírito pós-Evangelho, Atos em diante. Então aí você vê a revelação da trindade, cada um de uma vez. Mas a triunidade, né, ou Deus triuno, que é como a gente crê, o Deus triuno, ele está junto o tempo todo, né? Ele não tem necessidade de se revelar um de cada vez, né? Prova isso, pastor. Vamos lá, vamos provar, né? Olha só, triunidade. Vamos ver a triunidade aqui no Velho Testamento. Gênesis 1, 26. Vamos ver a triunidade aqui no plural, na cara dos homens, só que a gente não enxergava, né? Muitas vezes, ó. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e tal. Mas o interessante aqui é o que? Façamos. Façamos fala de criar. Quem cria é Deus. Anjo não cria, né? Por que ele fala façamos, né? Porque ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito. O Deus triuno, né? 3 pessoas que concordam em tudo, não tem nenhuma desavença, mas são 3 pessoas diferentes, né, espirituais. Jesus encarnou, mas ele, né, ele é eterno, então ele sempre foi um espírito. Então aqui a gente vê, ó, em Gênesis claramente, né, a manifestação do Deus triuno. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 11, 7, você acha novamente a manifestação do Deus triuno no Velho Testamento. Aonde? Quando tem aquela situação de Babel, né? Os homens estão construindo a torre, e aí o texto de... Vamos pegar o texto, né? Para não ficar a minha palavra. Texto de Gênesis 11, 7. Olha o que diz. Aqui. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De novo, a manifestação do Deus triuno, né? Vinde, desçamos, plural, e confundamos, né? Quem vai fazer isso, né? Pai, Filho e Espírito. Novamente, os 3 se manifestando, né, no Velho Testamento. Agora vamos ver no Novo. Aqui em João 17. Só para você entender o conceito, né? Pastor, mas eles são 3 e são 1? São 3 e são 1. E como é que é isso, irmão? Nós estamos tentando entender isso, né? Pastor Nilson está aí, ó. Pastor Ronaldo, Pastor Éder, eles podem me ajudar aí nessa definição da trindade, que é uma definição complexa, né, irmão? A gente fica aqui buscando. João 17, 21 diz assim, ó. Olha que texto fantástico. A partir do 20, não rogo somente por esses, a oração de Jesus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aqui, né, Jesus na sua oração, ele fala dessa comunhão, né, das 3 pessoas da Trindade de uma forma fantástica, né? Aqui ele fala assim, para que eles sejam um como nós somos. Não há divergência na Trindade, né? Eles pensam a mesma coisa, eles não pensam diferente, eles não agem diferente, mas são 3. Importante entender isso, né? Na bênção apostólica, olha só.
Quando a gente pega lá em Coríntios, a Trindade está em toda parte, né, irmão? A triunidade, ela está em toda parte. Só que a gente só entende quando a gente pega para estudar, né? Senão a gente não entende, não. Eu creio que essa aula, né, que nós estamos tendo hoje aqui, ela é a mais técnica de todo o curso. Pai do Senhor, John, seja bem-vindo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor, a bênção apostólica, olha só que legal. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? Pai, Filho e Espírito, de novo. No batismo, né, quando Jesus manda batizar, você sabe que você, quando é batizado no nome de alguém, né, é porque você passa a ser daquela pessoa, né? Você pertence àquele a quem você é batizado, porque você morreu, né, e vai nascer de novo. E aí no batismo diz assim, ó: ide, portanto, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. De novo, né, a manifestação do Deus triuno. E por último, né, o texto de João, que eu acho muito legal também, né? O que esses discípulos passaram com Jesus, irmão? Tem gente que queria viver aquela época, né? Eu fico assim, falando assim, eu ainda bem que não estava lá. 3 em 1 e 1 em 3, é isso aí, pastor Nilson. É uma loucura, né? Olha aqui como é que fica. Imagina a gente naquele tempo. Não pensa que a dúvida é sua, não, é nova, né? A dúvida é antiga. Olha aqui que está em João 14, versículo 8. Replicou Filipe. Vamos lá, aqui ó. Disse Tomé, partido 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no versículo 7. Se vós me tivesse conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. E aí replicou Filipe. Imagina, se a gente era o Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mostra o Pai para a gente, acabou, resolveu o problema. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Que loucura, né, irmãos? Jesus falou para Filipe assim, ó, não mostra o Pai. Aí ele muda, né, e fala, ó, há tanto tempo que eu estou com vocês e você não viu. É igual eu falo do cristão, né, irmão? Você que está me ouvindo aí, que é cristão, que tem o Espírito Santo. A pessoa mostra o Pai, aí você tem que falar igual Jesus falou. Há tanto tempo eu estou com vocês e você não viu o Pai ainda? Deveria ser assim, né? Mas a gente tem algumas dificuldades, né? Deus é bom. O diabo é mau e nós estamos tentando, né? Como diz o pastor Éder. Então, irmãos, é um pouquinho assim, é um arranhar, deixa eu ver o horário aqui. Ainda tem alguns minutos, mas é um arranhar da superfície e da definição de Deus, né? A definição de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito governam em total harmonia, né? Eles são três e são um, é o Deus triuno. Esse Deus é um Espírito, mas é uma pessoa, né? Tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito. Ele tem um caráter perfeitamente bom, né? De amor e santidade também, né? Ele tem uma relação com o universo que ele criou, né, de sustentar e governar tudo, né? Aí tem na questão, como nós falamos aqui, do livre-arbítrio. Esse Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, imutável e eterno. Todas essas características provadas pela Bíblia. A santidade não se opõe ao amor, pelo contrário, né? E é um Deus, como a gente falou aqui, triuno. Se manifestou, né? A Trindade fala da manifestação e a triunidade fala do modo de existência, né? Eles existem simultaneamente. Espero não ter confundido demais a cabeça de vocês, né? Mas faz parte. Como eu falei para vocês, depois a gente vai estar com a apostilinha aí. Você pode pedir o pastor Ricardo. Pra você ter uma ideia, irmão, a gente resumiu aqui em 5 páginas, mais ou menos umas 30 e poucas que falam desse assunto. Então, dentro da apostilinha, você vai ter muito mais conteúdo para você poder esmiuçar mais o tema, né? Voltando, repetindo para os irmãos, você pode colocar a dúvida aí embaixo no Face, e a gente vai tentar responder a todas, dentro do possível. Lembrando, né, de novo, os irmãos que chegaram depois,
O hashtag Sou Fonte, já falamos, ó, de salvação, cristologia, dons e frutos, libertação, batalha espiritual, jejum, oração, dons ministeriais, Espírito Santo, escatologia, batismo, bibliologia, amartiologia ou doutrina do pecado, discipulado e doutrina de Deus. Falaremos ainda de cura interior, louvor, dízimo de ofertas, usos e costumes e heresiologia. Então tem mais, já fizemos 14 aulas, tem mais 5. Todas essas aulas, né, tá marcadinho, hashtag Sou Fonte, e estão disponíveis nas páginas do Facebook das igrejas de Vila Velha, Jetibá, Santa Teresa e Recreio. Você pode acessar lá e assistir cada uma delas, né? Tem os vídeos devocionais, os sermões, mas o hashtag Sou Fonte é doutrina, né, e está disponível. Amém? Lembrando a vocês que a gente tem uma mudança a partir de amanhã também. Amanhã, Rede de Mulheres, com a pastora Giovana, o culto vai ser com a pastora Giovana. A abertura aí da Rede de Mulheres, e toda semana, né, vai ter uma mensagem voltada para as mulheres, mas estão todos convidados, homens podem participar sem problema. Quinta-feira a gente vai falar sobre família, vai continuar falando sobre família, Rede de Família, e na sexta, Rede de Homens, vamos ter a palavra do missionário João, né, bênção de Deus, amo ouvir o João, como todos os nossos discípulos, né, maravilhosos. O João tem uma palavra, né, de evangelista, doce, maravilhosa, e você está convidado para a Rede de Homens, também é aberta a todas. E no sábado tem a Rede de Jovens, né, com a Pâmela, o pastor Ricardo, vão estar ministrando aí para gente, jovens e adolescentes, né, jovens até 100 anos, então você pode participar também. Domingo de manhã tem a nossa EBD, e domingo à noite é ceia, tá, irmão? É ceia aqui para Vila Velha, então prepara aí o pão, prepara o suco de uva, para a gente ceiar junto, né, orar e ceiar junto. Lembrando de novo, né, você que quer ofertar, quer louvar a Deus, bendizer o Senhor pelos irmãos que têm sido fiéis aí, sustentado o ministério, né? Nós estamos com todas as nossas contas em dia, mas não relaxa não, né? Continua fiel, porque esse é o ano da fidelidade, né? E se você sentir no coração de ofertar, de ajudar, né, você pode procurar Arroz aí na rede social para entregar o alimento não perecível, transferência via Cicobi, a gente sempre fala, ou via PicPay, aí no caso de Vila Velha. Que Deus possa abençoar você aí na sua fidelidade, né? Ser fiel um pouco e sobre muito te colocarei. Amém, queridos? Nós vamos orar, né, pelos irmãos, e se você tiver dúvida, coloca aí embaixo que a gente vai tentar responder dentro do possível. Amém? Jesus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, te agradecer por esse tempo, te agradecer, meu Deus, pela tua misericórdia, a tua graça sobre nós, a provisão, Senhor, nas nossas casas. Queremos pedir a tua bênção, Deus, para cada irmão, Deus, para aquele que precisa, que o Senhor abra portas, que o Senhor envie o suprimento necessário, ó Deus, para que os teus filhos sejam, ó Deus, abastecidos em todas as suas necessidades, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. Oramos, Senhor, pelos enfermos, se há alguém enfermo nas casas, nos hospitais, nas UTIs, Deus, que a tua mão seja sobre o teu povo, curando, trazendo restauração, Deus, e que esse tempo passe, que nós possamos aprender, Senhor, como ouvimos esses dias, que precisamos ser maduros para ouvir o não do Senhor, que o teu não é bênção para nós, e nós queremos, Senhor, crescer, queremos amadurecer, nos ensina a passar por esse tempo, Deus. Nós sabemos que o Senhor está conosco, por isso, Senhor, coloca a tua paz no coração do teu povo. Deus, cerca nossas casas aí com os teus anjos, protege, ó Deus, os teus filhos, Senhor, que haja uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso, e que amanhã, mais uma vez, Senhor, nós possamos ver as tuas misericórdias se renovando. Senhor, abençoa os pastores Fonte de Vida, pastor Eduardo, pastor Éder, pastor Claucione, pastor Ricardo, suas esposas, filhos. Abençoa, Deus, nossos amigos, pastor Ronaldo, pastor Nilson, Deus, aqueles que estão conosco aqui, a cada um que ouviu essa live, Senhor, que a tua mão seja sobre os teus filhos, Senhor, abençoando e dando uma noite tranquila, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe. Abraço, pastor Nilson, povo aí do Rio de Janeiro, a família toda. Benção, mãe, né? Deus te abençoe também, né? Tem uma noite de paz aí. Deus abençoe a Rosana. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Tem uns retratinhos que é pequeno. Tô ficando velho, não dá para ver tudo não.
Mas que Deus abençoe vocês, né? Qualquer coisa de dúvida, coloca aí embaixo. Essa é a matéria dos nossos, ó, são 14, 15, 16, 17, 18, 19 lições. Essa é a mais densa. Essa é a mais, vamos dizer assim, mais puxada, porque ela tem que ser digerida devagarinho, né? Talvez a gente faça alguns vídeos a mais aí para destrinchar melhor isso, mas a gente falou o básico, né? Aquilo que é necessário para você caminhar. Amém? Que Deus abençoe. Semana que vem nós vamos falar de uso e costume, né? A live aí sobre uso e costume na terça. Na segunda o tema é com o pastor Ricardo, não sei se mas eu creio que é louvor e adoração na segunda. E aí na terça, uso e costume. Mais 2 semanas aí está fechando, né, o hashtag Soufonte. Como eu falei, você pode acessar todos os vídeos do hashtag Soufonte na página da igreja. Amém? Deus abençoe Sueli. Deus abençoe Lara. Dá um abraço aí no meu amigo Leandro. Fiquem com Deus. Eu fico aqui mais um pouco sempre. Tem um tal do delay, né? Tem que esperar um pouquinho. Deus abençoe Olga, Mary Ellen. Fiquem com Jesus, né? Bom descanso. E amanhã, 9h30, continua aí o café com Bíblia e oração, tá, irmão? Todo dia tem uma palavra abençoada. Deus abençoe, mãe, também. Durma com Deus. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua casa, marido, filhos. Estamos indo, hein? Pai do Senhor Andréia Araújo, Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo John. Fique com Deus aí. Deus abençoe o povo de Jetibá. Um abraço aí para os irmãos aí da montanha. Estamos indo, irmãos. Pai do Senhor. Fiquem com Jesus.